Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico que vai gerar uma profunda transformação em sua vida. Aqui e agora eu vou levar a palavra de Deus até você e ainda mais a sua família. Ouça: da sepultura para o trono. Quer saber? É tudo sobre você. Pense comigo. Deus se importa com você. Deus deu tudo por você. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 9. Eu fico imaginando, aos olhos de Deus, você é precioso. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Deus não se esquece de você. Você concorda? Da sepultura para o trono. A verdade é que um verdadeiro cristão deve buscar a graça de Deus em Cristo Jesus na sua vida todos os dias. Dê graças a Deus aqui e agora por tudo o que você tem em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz no livro de Salmos 103, versículos 2 a 5. Vale a pena ouvir. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Você já começou a aprender da sepultura para o trono. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Nesse momento, vale a pena ouvir. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão
os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A Bíblia diz, e eu acredito, da sepultura para o trono. A Bíblia diz no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17, vale a pena ouvir. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. A Bíblia diz, e eu acredito, você consegue se imaginar da sepultura para o trono. Pense comigo. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Vale a pena ouvir a palavra bendita de Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você está ouvindo da sepultura para o trono. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vale a pena ouvir e mergulhar aqui agora na santa palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A Bíblia diz, e eu acredito. Você está gostando de aprender da sepultura para o trono. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 6 a 10. E nos ressuscitou
juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você está gostando de aprender da sepultura para o trono? Eu fico imaginando. O primeiro capítulo de Efésios acentuou o plano alcance do plano de Deus. Vou repetir para você gravar. O primeiro capítulo de Efésios acentuou o amplo alcance do plano de Deus, o qual inclui todo o universo e se estende de eternidade a eternidade. O capítulo 2 de Efésios mostra a historificação desse plano na vida do seu povo, a igreja, através de uma ressurreição espiritual dos cristãos, os salvos em Cristo Jesus. Eu fico imaginando, tendo descrito nossa possessão espiritual em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo volta para a nossa posição em Cristo Jesus. Nós, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias e Nazareno, fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono da graça de Deus. O apóstolo Paulo primeiramente sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobe às alturas do otimismo acerca de Deus em Cristo Jesus. Você consegue se imaginar da sepultura para o trono? Pense nisso. O que o apóstolo Paulo fez, inspirado pelo Espírito do Deus vivo, nesse parágrafo, é pintar um contraste vivido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir a ser mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. Você consegue imaginar cada detalhe da sepultura para o trono? Veja aqui e agora as 4 grandes obras realizadas na vida do homem que saiu da sepultura para o trono em Cristo Jesus, o Filho.
de Deus. Você está preparado? Ouça a obra do pecado contra nós. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. A Bíblia diz, e eu acredito, o homem está morto e vos vivificou, diz o apóstolo Paulo, estando vós mortos em ofensas e pecados. É claro que isto significa espiritualmente morto. Antes de Cristo Jesus estávamos vivos para as atrações do pecado, mas mortos para Deus. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Pense nisso. O homem não possui vida espiritual e ele não pode fazer nada que possa agradar a Deus. Assim como uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, assim, uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais do céu em Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Da sepultura para o trono. Pense comigo. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede. Ele está morto. Assim também, uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção das coisas espirituais em Cristo Jesus. A causa da morte são os delitos e pecados. Delitos, dar um passo em falso, e pecados, errar o alvo. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Morte é separação. Assim como a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. É como se o mundo todo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular tivesse a mesma
inscrição: morto por causa do pecado. Pense nisso. O incrédulo não está apenas doente, ele está morto espiritualmente. Ele não necessita apenas de restauração, mas de ressurreição. Não é reforma, é nascer de novo em Cristo Jesus. Pense nisso. O mundo é um grande cemitério cheio de pessoas que estão mortas espiritualmente, embora ainda vivas fisicamente. Você consegue se imaginar em Cristo Jesus da sepultura para o trono? Ouça agora a obra do pecado contra nós. O homem é desobediente. Eu fico pensando, há 3 forças que levam o homem a esta desobediência: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, ouça, o sistema do mundo pressiona cada pessoa para se conformar com seus valores. E a Bíblia diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas renovem-se em Cristo Jesus. Quem ama o mundo não pode amar a Deus. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O mundo é o secularismo em contraste com o reino de Deus em Cristo Jesus. Sempre que os homens são desumanizados pela opressão política, econômica, moral, social, vemos a ação do mundo. E o príncipe deste mundo é Satanás. As pessoas são manifestadas pelo sistema do mundo. É uma escravidão cultural. As pessoas são escravas do sistema, como súditos eram arrastados por grossas correntes amarradas no pescoço. Você consegue se imaginar salvo em Cristo Jesus da sepultura para o trono? Ouça agora a segunda força que opera na desobediência: o diabo. É o espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo mesmo é o patrono dos desobedientes. Ele foi desobediente. Ele deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no Éden com a mentira e levou nossos pais à desobediência. Outra força que opera nos filhos da desobediência: a carne. A carne não é o nosso corpo, mas a nossa natureza caída com a qual nascemos, que deseja controlar a nossa mente, emoção e o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus em Cristo Jesus. Há um impulso dentro de nós para fazer o mal. O mal procede dentro do nosso próprio coração. E a Bíblia fala e diz que as obras da carne são descritas no livro de Gálatas, capítulo 5.
Vale a pena você ler, analisar enquanto há tempo. Você consegue se imaginar em Cristo Jesus salvo da sepultura para o trono? O homem é depravado. O homem não convertido vive para agradar à vontade da carne e os desejos do pensamento. Suas ações são pecaminosas, porque seus desejos são pecaminosos. O homem é escravo do pecado. O homem anda com o pescoço na coleira do diabo e do cabresto do pecado. O homem é condenado. O homem não convertido por natureza é filho da ira. Pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula, não salva, já está condenada ao fogo do inferno. A Bíblia diz em João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu fico pensando, fora de Cristo Jesus, o homem está morto espiritualmente por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne, pelo diabo e condenado à ira de Deus. Você consegue entender isso? Da sepultura para o trono. Ouça agora a obra de Deus por nós. A obra de Deus por nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 9. A Bíblia diz, e eu acredito, a obra de Deus por nós. Pense comigo. Nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Eu fico imaginando, o apóstolo Paulo agora vai contrastar o que somos por natureza e o que somos pela graça, a condição humana e a compaixão divina, a ira de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus. Pense nisso. Como um cristão salvo, redimido, justificado, perdoado, glorificado, santificado em Cristo Jesus. Deus o ressuscitou, Deus o exaltou,
Deus lhe fez assentar no trono com Cristo Jesus por toda a eternidade. Pense nisso. Como está a sua vida, a sua alma, diante de Deus em Cristo Jesus? Você se sente salvo em Cristo Jesus? Ou você se sente condenado por causa de seus pecados? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você consegue se imaginar, pela fé, salvo em Cristo Jesus? Nesse momento, você consegue se imaginar em Cristo Jesus, da sepultura para o trono da graça de Deus? Você pode aqui agora entregar a sua alma para o Filho de Deus e em benefício, Ele, Cristo Jesus, vai salvar a sua vida e lhe dar a vida eterna. Você pode fazer nesse momento, aqui e agora, essa decisão. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado.